Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Assim diz a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim diz a tua palavra, Senhor, que se encontra em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. A tua palavra nos diz, meu Pai querido, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, em nome de Jesus. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A tua palavra diz: Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, torne conhecido diante de Deus as petições através das orações, das súplicas e das ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pai bendito e Pai amado, nós já te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, discernimento, Senhor, dos nossos pecados, para que nós venhamos, Senhor, nos arrepender, abandonar o pecado, sermos redimidos, Senhor, lavados pelo teu sangue, para irmos a ti, Senhor, por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, para recebermos, Senhor, perdão e salvação, sim, Pai, em nome de Jesus. Senhor, derrama do teu óleo fresco sobre as nossas cabeças, protege a nossa cabeça no dia da batalha, nos livra, Pai, de todo mal. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome que é santo, santo, santo,
seja santificado nas nossas vidas, Pai. Que venha a nós, Senhor, o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, como já está estabelecido no céu. Sim, Senhor, nos ajude a viver a tua vontade. Dá-nos o pão de cada dia, Pai. A tua palavra diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A tua palavra diz, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, mas que a gente também perdoe os nossos irmãos, Senhor, as ofensas, para que a gente venha ser perdoado por Ti, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, a nossa mente, a nossa alma, nosso coração, de toda mácula, meu Pai querido, todo ressentimento, de toda tristeza, Senhor, de toda rixa. Limpa, Pai. A tua palavra diz: já estás limpos por causa da palavra, pela palavra. Então que a gente venha nos limpar hoje, meu Pai, para estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Nos livra, meu Pai, de todo mal. Nos livra, meu Pai, das tentações, Senhor, das maldades, do declínio do coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dos olhares, dos ouvidos, do falar, do sentir, Senhor, do pensar, meu Pai querido, tudo que for mal, nos livra das tentações, Pai, em nome de Jesus, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pela oportunidade da oração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, por meio do Teu amor, ao ter enviado Teu Filho amado Jesus Cristo, para nos reconciliar a Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade. A Tua palavra diz: aceite a minha repreensão, eis que derramarei sobre vocês o meu Espírito e lhes darei conhecer as minhas palavras. Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra nos diz, Pai bendito e amado, em João capítulo 14, a partir do versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pai bendito e amado, Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor abriu, meu Pai querido, o entendimento de Lídia, quando ela estava ouvindo Paulo propagar a palavra. E ao Lídia entender a palavra, Senhor, ela pediu para ser batizada. Em nome de Jesus, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a receber a Tua palavra, de forma que a gente receba o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas o Senhor dá, meu Deus, o Teu Espírito a todos aqueles, meu Pai, que ouve, Senhor, que guarda e obedece a Tua palavra. Glória a Deus em nome de Jesus. Dá-nos do Teu perdão, Pai. Nos ajude, Senhor, a ouvir, a aceitar as Tuas palavras, em nome de Jesus. No mais íntimo do nosso coração, em nome de Jesus, nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E assim diz a palavra do Senhor em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 8, a partir do versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os mandasse para o abismo.
E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinha visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus em nome de Jesus. Então esta palavra nos fala da libertação de um gadareno que era possuído por demônios, ou seja, legião de demônios. Antes de Jesus chegar a essa cidade, Jesus e seus discípulos, eles atravessaram a margem. E durante o percurso desta travessia, houve tempestade, onde o vento e o mar se levantou de forma feroz. E os discípulos ali temerosos, acordando Jesus que estava na polpa dormindo, perguntaram a Jesus se Jesus não se importava com que eles perecessem. Mas Jesus, exortando aqueles discípulos, disse: por que estão tão medrosos? Ainda não tendes fé? E Jesus ordenando ali que aquele mar e que aquele vento se aquietasse, tudo se tornou em bonança. E ao chegar àquele lugar, um homem que havia muito tempo sendo preso por demônios, ele vivia ali açoitado por legiões de demônios. Ele não andava vestidos, ele andava em sepulcros e nem as correntes o seguravam. E aquele homem vivia ali em estado de perturbação, aprisionado por legião. E Jesus perguntou: qual o seu nome? E quando aqueles demônios testificaram da presença de Jesus, eles tiveram certeza de que Jesus ia os repreender daquele homem. E a palavra nos diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então a chegada de Jesus significava libertação para aquele homem. A chegada de Jesus significava que aqueles demônios iam ser expulsos. E aqueles demônios pediu para que Jesus não atormentasse, porque a palavra nos diz no versículo 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia há muito tempo que o arrebatava. Aquele homem vivia ali aprisionado por demônios, e ele vivia preso em grilhões e em cadeias, mas nem esses grilhões e essas cadeias o seguravam, quebrava tudo, por causa da atuação dos demônios naquele homem. A palavra do Senhor nos diz que Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque eram muitos. Não era um demônio, eram muitos demônios naquele homem que o atormentava, que o deixava possesso, que o deixava inconsciente, que o deixava afastado da sua família. Aquele homem vivia possesso por demônios há muito tempo. Ele vivia ali sendo escravizado por aqueles demônios que entraram naquele homem e tomaram ali a sua vida, o fazendo com que ele vivesse em sepulcros, sem vestimenta, com que ele fosse tido como aterrorizador daquela cidade.
Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele chega a esta cidade. E aqueles demônios ali, ele pede, roga a Jesus que o mandasse para o abismo. Mas havia ali pastando uma manada de porcos, de muitos porcos. E eles rogaram a Jesus que concedesse entrar naqueles porcos. Então Jesus ordenou. Então, quando aqueles demônios saíram daquele homem, aqueles demônios foram parar naqueles porcos, os quais desceram a despenhadeiro e se precipitou no despenhadeiro no lago e afogou-se. Ou seja, houve libertação daquele homem. O Senhor Jesus salvou aquela alma. O Senhor Jesus libertou aquele homem. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aquele homem, ele tinha uma vida, mas aqueles demônios se apossarem dele, ele perdeu a sua consciência. Então eram os demônios, aquela legião que estava atuando naquele homem, fazendo com que ele fosse perturbado, fazendo com que ele fosse atormentado, retirado ali da cidade, longe ali da sua família, tendo-o como um louco, tendo como um aterrorizador daquela cidade. Mas aqui Jesus está nos discernindo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a luta daquelas pessoas ali, ou da família, não podia ser contra aquele homem que estava sendo possesso, mas contra o que estava atuando nele. Essa é a palavra que o Senhor está nos dando, discernimento. A gente precisa ter o discernimento para agir. A nossa luta não é contra o nosso irmão, é contra os principados e a potestade. Era aquela legião de demônios que estava ali atuando naquele homem. Então o que ele fazia, ele era influenciado pela legião. Mas Jesus, ele salvou aquele homem a partir do momento que Jesus expulsou aquela legião, aqueles demônios daquele homem, e ele trouxe a consciência. Aquele homem, ele voltou a ter consciência de quem ele era, e ele se prostrando a Jesus, ele queria seguir Jesus, servir a Jesus. Então o Senhor está nos dando o discernimento, que a gente precisa ter o discernimento espiritual. A gente precisa orar sim por almas, a gente precisa interceder por almas, a gente precisa querer a libertação tanto de nós quanto das pessoas. A gente precisa discernir que as nossas batalhas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, são contra os principados, contra as potestades. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E para que a gente venha estar orando e intercedendo para que haja cura, para que haja libertação, para que pessoas venham ser libertas de atuações, de influências malignas, para que venham ter a consciência. E quem convence é Jesus, mas Jesus está aqui falando para eu e você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Jesus está falando para eu e você ter o discernimento que a nossa luta não é contra o nosso próximo, mas que a gente venha lutar de maneira correta, que a gente vá para a palavra. E o Senhor nos diz de que forma a gente pode vencer. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10, a partir do versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura de Deus, o Senhor está nos dizendo para a gente se revestir da palavra, porque a palavra, ela é espírito, e o espírito nos dá discernimento. As pessoas ali naquela cidade não sabiam como ajudar aquele homem gadareno. Então aquele homem estava condenado ali por aqueles demônios. Mas Jesus chegou naquela cidade e repreendeu aqueles demônios. E ao repreender, aquele homem foi liberto, aquele homem teve consciência de quem de fato ele era. Então o Senhor está nos dizendo para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para a gente vencer. Jesus ali, ele venceu por aquele homem. Então o Senhor está nos dizendo para a gente se revestir dessa armadura, dessa consciência de discernimento de espírito, de toda a armadura de Deus, da palavra, que provém da prática da palavra, da comunhão, da oração, das súplicas, da intercessão. O Senhor nos dá, segundo o Espírito,
a forma que nós devemos nos revestir para a gente permanecer firme no dia mau, no dia da dificuldade. Então o Senhor nos dá o discernimento do que a gente precisa fazer. O Senhor diz para a gente estar, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O Senhor está nos dizendo que a gente precisa estar sóbrio na palavra de Deus, que a gente precisa ter consciência da verdade. A gente precisa ser fortalecido com a palavra de Deus, do que realmente a palavra do Senhor nos fala. Para a gente não se apropriar do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos, mas da palavra de Deus. Para a gente se revestir da couraça da justiça, para a gente proteger o nosso coração, não deixar que as circunstâncias entrem no nosso coração. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A gente precisa guardar o nosso coração com a palavra de Deus, não deixar que nada entre, só a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O Senhor está nos dizendo para a gente ser conduzido por esta palavra, o evangelho da paz. A gente precisa estar nesta palavra, caminhar por esta palavra e anunciar também esta palavra. É a palavra que a gente tem que se alimentar, é a palavra que a gente tem que calçar, ou seja, caminhar. A palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor nos diz: vestido a couraça da justiça, né? Que também a palavra do Senhor nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é na palavra que eu e você precisa ser conduzidos, os nossos caminhos, ou seja, as nossas decisões, os nossos pensamentos. A palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 12, a partir do 28. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então ali o escriba, sabendo que Jesus tinha silenciado ali com autoridade e sabedoria, colocar Jesus à prova. Só que o Senhor exortou a ele tinha o conhecimento da lei, mas o Senhor Jesus, ele quis dar a ele discernimento, que era a prática daquela lei, que significava amor a Deus. E quando o Senhor nos diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, o Senhor está pedindo para que eu e você exerça, pratique essa palavra, para que, fortalecido nesta palavra, a gente também tenha autoridade para vencer o mal. A gente tenha, para a gente se revestir de toda a palavra de Deus, que a partir do momento que eu e você a gente medita a palavra, o Espírito ele nos exorta a praticar esta palavra. Então eu e você tem autoridade, a unção do Espírito Santo que nos dá o discernimento, que nos conduz em toda a verdade. Então a palavra do Senhor nos diz para eu e você se revestir de toda a armadura de Deus, consiste em amar a Deus, ou seja, consiste em a gente colocar a palavra de Deus em prática, para que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na prática da palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos manda a gente se alimentar desta palavra e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, eu e você sermos conduzidos, caminhar por meio desta palavra. A palavra do Senhor nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa calçar os pés na preparação do evangelho da paz. A gente precisa, de fato, toda a nossa vida precisa estar alinhada à vontade, à palavra de Deus. Porque da forma que a gente vai obedecer a Deus, segundo a sua palavra, a gente também vai assim também proceder para com o nosso próximo, segundo aquilo que a gente quer para nós. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles.
Então Jesus está nos ensinando aqui que aquilo que nós queremos receber do próximo, a gente também precisa exercer para com o próximo. Tudo quanto, pois, quereis que façam a nós. E a gente tem esse discernimento a partir do momento que esse amor, ou seja, essa palavra é derramada dos nossos corações. Jesus, ele foi ali libertar aquele homem gadareno. Jesus sabia da opressão, da perturbação, quanto aquele homem estava sofrendo por causa daquela legião de demônios. Então Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele nos amou de tal maneira, o Pai nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para padecer por cada um de nós. Jesus, ele pagou a nossa culpa, Jesus sofreu a nossa dor, Jesus, ele foi esmagado ali no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o Senhor Jesus, ele se colocou no nosso lugar. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. A unção de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele tinha o discernimento da autoridade da sua obra. O Pai enviou Jesus para que Jesus fizesse a vontade dele. Então é da vontade do Senhor Jesus libertar o oprimido, o cativo. A gente precisa ter consciência. Quando eu e você a gente vai para a palavra, a gente tem que ter consciência que Jesus quer que haja cura, libertação, salvação, restauração, pregação do evangelho. O Senhor quer almas para a salvação. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Quando a gente tem o discernimento da vontade do Senhor, a gente age também para com o nosso próximo segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor implanta nos nossos corações. E a gente é conduzido na preparação do Evangelho da paz, amém? Glória a Deus, porque o Evangelho de Deus é boa nova, o Evangelho é poder de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a gente não pode viver pelas circunstâncias, pelas situações, mas fé em Jesus. Quando Jesus ele fala aos nossos corações, a gente crê no que ele diz, no que a palavra diz. Então a fé apaga os dardos inflamados do maligno, os pensamentos contrários às situações, às adversidades, as contrariedades. A palavra do Senhor nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Senhor está nos falando que a gente precisa crer, que o Senhor não se agrada quando não há fé, quando não se crê naquilo que se diz. Então a gente precisa crer que ao nos aproximarmos de Deus, a gente creia que ele existe, que ele faz, que ele é, e que ele é recompensador daqueles que o buscam, que ele recompensa aquele que chega à sua presença e tem fé e acredita e ora. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé precisa ser acrescentada ao ouvir a palavra de Deus, a verdade. Jesus disse, a palavra do Senhor nos diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a fé apaga os dardos inflamados do maligno. A gente permanece na fé, a fé em Jesus, no que Jesus está nos falando. Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, preservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então, essa palavra está nos dizendo que o Senhor conserva-nos em perfeita paz. Quando nós permanecemos nele, confiamos em ti, naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mesmo em meio à circunstância, o Senhor quer que a gente permaneça nele, porque ele nos conservará em paz.
Ou seja, a situação ela é transformada pelo poder de Deus. Então a fé na palavra, a fé em Jesus, a fé na palavra, no que o Senhor nos diz, nos dá paz, nos acrescenta a fé e a gente fica com o que Jesus está nos falando. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. A fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Toda atuação maligna é cancelada. Em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. A nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra. E no versículo 17, assim diz a palavra: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa mente, ela precisa estar protegida, revestida por Cristo. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós precisamos ter o discernimento, ao recebermos Jesus Cristo, sermos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos novas criaturas, nós pertencemos a Deus, nós nos tornamos pela adoção, por meio de Jesus, filhos de Deus. A gente precisa proteger o nosso entendimento, a nossa mente, que nós somos novas criaturas em Cristo, daquilo que o Senhor já nos deu em autoridade de nova criatura, proteger a nossa mente do entendimento revestido com o espírito recriado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12: deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor nos diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Sobretudo, a gente precisa ter fé. A palavra do Senhor nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Ou seja, essa palavra, a fé na palavra de Deus é um escudo. O que é o escudo? Significa que vai nos proteger. Nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Proteção. Proteger a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. E quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, nos alimentar dessa palavra. Então a palavra do Senhor é escudo. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 91: a tua verdade é escudo e broquel. Ou seja, a tua verdade é proteção e escudo. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 91, assim diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, e também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra do Senhor nos diz para a gente, sobretudo, usar o escudo da fé.
o qual apagará todos os dados inflamados do maligno. Então a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, em Efésios 6:10, para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando a gente se reveste de toda a armadura, isso quer dizer que a gente vai nos alimentar dessa palavra, a gente vai se fortalecer nessa palavra, a gente vai se proteger com essa palavra, ou seja, o exercício dessa palavra. E no Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Essa é a certeza que a gente tem que ter de fé ao estarmos no abrigo do Altíssimo, obedecendo a tua palavra. O Senhor é o nosso esconderijo. Quando a gente confessa, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Isso está se falando de fé. Isso essa palavra apaga os dardos inflamados do maligno. E Salmos 91 está dizendo aqui que essa confiança, esse descanso, por estarmos aqui no esconderijo do Altíssimo, nessa confiança a gente descansa. E o Senhor, Ele nos dá esses livramentos. Então o Senhor nos diz, porque direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E vem as bênçãos, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, perigos escondidos. O Senhor vai nos dando todos os livramentos, provisão, salvação, sustento, proteção, refúgio, socorro bem presente, longevidade de dias. Então eu e você precisa ter consciência de tudo quanto a fé na palavra do Senhor nos traz. Amém, glória a Deus, porque a palavra do Senhor é escudo e broquel, é o que vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Glória a Deus em nome de Jesus. Tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela fere. A espada, ela fere. Então, a espada do Espírito, a gente precisa estar revestido dessa espada do Espírito, onde fere o inimigo das nossas almas. A gente precisa, o que sair da nossa boca, precisa ser a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, no nosso entendimento, precisa estar suprido da palavra de Deus. E o que sair da nossa boca seja a palavra do Senhor, que é Espírito. É a espada do Espírito. Jesus, ele ali no deserto, quando tentado pelo diabo, Jesus, ele lutou com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor está nos dizendo para a gente se revestir. Reveste-vos de toda a armadura de Deus. O Senhor quer e o Senhor está falando aqui de uma batalha espiritual. Aquele homem gadareno, ele estava passando por uma batalha espiritual. Ele estava sendo opresso por demônios. E o Senhor também quer que a gente se reviste de toda a armadura de Deus, porque muitas pessoas, tanto nós quanto outras pessoas, precisam ser ajudadas, mas precisamos estar nos revestidos, porque quando se fala de armadura, também se fala de uma batalha. Essa batalha é espiritual e as nossas armas são espirituais. É Jesus que vence por nós. A gente precisa se posicionar. Amém? Glória a Deus no nome de Jesus. E a partir do versículo 18, em Efésios 6:10, Paulo nos diz: em nome de Jesus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a palavra está nos dizendo que a gente precisa orar sem cessar, sem desanimar, sem desfalecer. A gente precisa estar em espírito de oração. Espírito de oração, a gente se une à palavra do Senhor. E essa palavra implantada em nós, o Espírito Santo nos dá o discernimento para a gente estar orando, intervindo, intercedendo por nós, pela nossa casa, pela nossa família, meio às situações. A gente precisa dar liberdade para que o Espírito Santo ora, interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas quando nós nos posicionamos na inclinação para o Espírito Santo, ele age em nós. A palavra do Senhor nos diz que inclinação para a carne é morte, mas inclinação para o Espírito é vida e paz. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 10:10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a gente precisa ter o discernimento. Em nome de Jesus. Jesus está querendo nos dar vida abundante. E a gente precisa também vigiar nisso com toda a perseverança. A gente não pode parar de orar. Porque quanto mais nos alimentamos nesta palavra, mais o nosso espírito é fortalecido e vivificado. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus.
Então, Paulo está aqui para a gente permanecer em perseverança em súplica por todos os santos, por aqueles que o Senhor tem levantado também para interceder. A gente precisa estar intercedendo um pelo outro para estarmos em constante oração, em unidade de espírito, porque outras pessoas precisam se levantar, precisam ser libertas. E o Senhor, Ele nos posiciona em oração. E a palavra do Senhor nos diz em João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus estava falando ali para os seus discípulos. A gente precisa crer nele, porque a partir dessa fé em Jesus, o Senhor, ele manifesta em nós. Então, através da fé em Jesus, Jesus disse que os discípulos fariam as mesmas obras que ele e obras maiores fariam, na autoridade ali do Espírito Santo, do exercício da palavra. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E no versículo 17, Paulo pede oração. No versículo 19, Paulo diz, em nome de Jesus, a palavra nos diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, Paulo pede aqui oração para que o Senhor abra a porta da palavra. Ele propague segundo a vontade de Deus aquilo que o Senhor determinou para que o chamado de Paulo, para que Paulo cumprisse segundo a vontade de Deus por meio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, e ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como que eu vim falar. Há várias cartas de Paulo, né, que Paulo ele escreveu em prisão por causa da perseguição. Mas Paulo ele pede oração para que a porta da palavra seja aberta para ele. E a gente precisa orar ao Senhor, pedir tanto para nós quanto para os nossos irmãos, para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para que a palavra que venha sair da nossa boca seja segundo a vontade de Deus. Que se cumpra a vontade de Deus, que não seja, como Paulo falou, que não seja por persuasão, mas pelo poder e pelo Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. Paulo fala, em nome de Jesus. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Então, Paulo está dizendo que não foi por persuasão, que ele não convenceu, mas foi pelo poder do Espírito, ou seja, segundo a unção de Deus, segundo o poder de Deus. Então, é essa oração que a gente tem que fazer, que o Senhor nos abra a porta da vontade dEle, para que seja pregado segundo a vontade de Deus. Porque segundo a vontade de Deus, Ele testifica. O próprio Deus testifica. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 29. Pedro e João, após ter, no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus Cristo, um certo coxo que havia 40 anos, aquele coxo que havia 40 anos, coxo de nascença, pedindo esmolas para eles fitando os olhos naquele coxo, Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então a gente acabou de ler que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores farão. Então Pedro estava com o discernimento de espírito. Pedro, ele declarou ali segundo a vontade de Deus em nome de Jesus Cristo. Então quando eles foram ali ameaçados por causa daquela cura pelos sacerdotes, autoridades, foram para o Sinédrio, foram perseguidos e mais de 5.000 homens que ouviram ali creram. Então as autoridades exortaram para que eles parassem de pregar, parassem de falar o nome de Jesus. No capítulo 4, versículo 18, a palavra nos diz, e chamando-os, disseram-lhes absolutamente, não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro estava dizendo que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então eles não podiam parar de fazer aquilo que o Senhor tinha determinado que eles fizessem. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. No versículo 21 a palavra nos diz, mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar,
deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, depois dessa ameaça, Pedro e João, eles vão orar ao Senhor. Eles vão pedir autoridade, ousadia para que eles continuassem anunciando a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz sobre a oração deles. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui eles pedem ousadia e autoridade da palavra, para que eles façam segundo a vontade de Deus. Porque ao esses discípulos se posicionarem, aquele coxo que havia mais de 40 anos, um coxo de nascença, ele foi curado. E o nome de Deus foi glorificado, o nome de Jesus foi glorificado. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente se posiciona, se reveste do Senhor, outras vidas são alcançadas. Tanto a nossa vida quanto outras vidas, o Senhor ele testifica, como fez aqui com Pedro e João, testifica com cura, testifica com salvação, com libertação, com cura, com sinais, com prodígios. Então as lutas elas são dissipadas pela autoridade que há no nome de Jesus, entregues ao Pai pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Isaías, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, a partir do versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando Paulo diz que ore para que a porta da palavra seja aberta para ele, Paulo ele quer essa testificação da vontade de Deus, aquela palavra que o Senhor nos abrir a porta, o Senhor ele testifique que é da vontade dele e prospere naquilo que ele a designou. Amém, glória a Deus em nome de Jesus, que haja cura, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja livramento. Então é o discernimento de espírito, o discernimento da palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: aquele, porém, que se une ao Senhor, torna-se um só espírito. Então, unidade. Jesus fala para Filipe, quando Filipe pede a Jesus para que lhe mostrasse o Pai. E Jesus, ele exorta Filipe. João 14, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está falando aqui para nós, a vontade de Deus era a vontade de Jesus. A vontade de Deus estava em Jesus, as mesmas palavras, as mesmas obras. E é isso que o Senhor nos pede, para que a gente se revista da armadura de Deus. Amém, glória a Deus. Então aquele homem gadareno, quando ele foi liberto, ele teve consciência de que ele era. E ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse para que ele voltasse para casa. E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem que foi liberto daquela legião de demônios, ele saiu pregoando por toda a cidade a palavra do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Ele foi um testemunho. Ele começou a falar de Jesus, os prodígios de Deus na vida dele. Então toda libertação, toda salvação gera um testemunho para a glória e louvor do nome santo do Senhor. E a gente precisa se posicionar no chamado do Senhor para que nós e a nossa casa e vidas venham ser libertas
no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a glória de Deus? Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, porque nesta hora nós entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, tudo que o Senhor tem nos concedido, nós entregamos em tuas mãos. E declaramos em nome de Jesus que toda ameaça, todo levante, toda atuação de espíritos imundos contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, nossa parentela, contra aquilo que o Senhor tem nos concedido, nós te pedimos agora em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, todo mal caia por terra, toda ameaça, todo levante, todo plano, todo ataque caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Toda influência de espíritos malignos caia por terra. Em nome de Jesus não prosperará. E a palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas, ao temerem, elas viram o prejuízo que elas tinham tido com os porcos. E elas pediram para que Jesus saísse daquela região. Então ali havia um interesse daquele povo ali. Eles ficaram preocupados com o prejuízo que eles tinham tido nos porcos. A palavra do Senhor nos diz que eles rogaram ali, pediram para que Jesus saísse. Porque os porcos, eles que tinham se precipitado do despenhadeiro, morreram. Então, eles temeram, né, aquele poder, mas o interesse deles estavam ali, né, nos porcos, no prejuízo que tinham tido. Mas ali houve salvação de uma vida, houve salvação de uma alma. E aqui o Senhor também está nos exortando a nos preocupar do que de fato importa. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e nos importar com pessoas e nos importar com almas. O Senhor nos diz, a minha casa será casa de oração. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Então Jesus, quando estava ali, aquele lugar, o templo, onde era para estar em oração, onde era para estar buscando a Deus, as pessoas colocavam ali os seus interesses em primeiro lugar. Então eles colocavam coisas para vender, mas estavam distantes de servir ali, de usar ali o templo para que foi destinado, para buscar a Deus, para orar. Então Jesus ele expulsa. E quantas das vezes as preocupações, os excessos da vida querem ocupar o lugar que é de oração. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então aquelas pessoas estavam ali levando para o templo os seus negócios para vender.
O lugar que era para ser lugar de buscar a Deus, de oração, para que todos se reunissem em congregação para temer ali diante de Deus, estava sendo lugar de comércio. E hoje nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor nos exorta a não nos estar preocupados, ansiosos por coisa alguma, pelo comer, pelo vestir. O Senhor nos diz, não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais que as vestes. O que o Senhor está nos falando? Que a gente precisa ter zelo em primeiro lugar pela nossa vida, pela nossa existência. Porque para nós comermos, para nós bebermos, para nós vestirmos, nós precisamos em primeiro lugar da vida espiritual. A vida espiritual é a nossa estrutura. As demais coisas nos serão acrescentadas como o Senhor nos fala. Então, a preocupação, a inquietação, os anseios, cuidados pela vida, muitas vezes tira esse lugar de comunhão, o lugar que é para a gente orar, para a gente entregar ao Senhor, e as demais coisas Ele nos acrescenta. Então, aquelas pessoas ali, elas estavam preocupadas com os porcos, com o prejuízo que eles tiveram. Então, o Senhor quer primeiro nos dar paz, salvação para as nossas almas. A palavra do Senhor nos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente precisa primeiro buscar o contentamento no reino de Deus. Quando nós temos esse contentamento, essa satisfação no reino de Deus, as demais coisas nos é acrescentada, porque o Senhor quer que a gente busque primeiro a satisfação nele, no reino dele, que a gente se alegre primeiro nele, que a gente priorize primeiro ele, se alegre primeiro nele, se a gente tenha satisfação primeiro no reino dele, na sua justiça, na sua presença, na comunhão, na salvação das nossas almas. E quando a gente tem essa satisfação, o Senhor nos acrescenta as demais coisas, porque aquilo que Ele nos acrescentar não vai tomar o lugar do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que um jovem rico se aproximou de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ali o rico, ele tinha consciência que ele praticava os mandamentos. Ao perguntar a Jesus, Jesus deu discernimento de fato onde estava o coração do rico, onde estava a sua prioridade, onde estava toda a sua vontade. Então, o que o Senhor está nos falando, quando o Senhor pede primeiro para que a gente busque o reino de Deus, é para que coisas, pessoas, sonhos, situações, conquistas, momentos, afetos, realizações, projetos, seja o que for, não tome o nosso coração. Não tome prioridade em nós, mas que tome primeiro o amor a Ele, que consiste em obedecer a sua palavra. Isso que é um esforço, porque a palavra do Senhor nos diz que desde João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Então tem que existir um esforço da nossa parte, obedecer. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor nos chama para a prioridade, para priorizar a nossa vida a Ele. Para a gente colocar, ansiar em buscar primeiro a sua presença. Então Jesus nos diz: a minha casa será chamada casa de oração. E a gente ora
segundo a inspiração do Espírito Santo. E para termos essa inspiração do Espírito Santo, precisa ter a palavra de Deus, porque Jesus ele pede ao Pai o Consolador, o Espírito Santo, quando eu e você guarda essa palavra. A palavra do Senhor nos diz em João 14, a partir do versículo 15, assim diz a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Jesus quer nos dar o Espírito Santo, mas ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como diz no versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus nos dá quando nós obedecemos, praticamos essa palavra. E o mundo não pode receber porque não vê, porque não conhece, porque não há a prática desta palavra. Então o Senhor Jesus, ele nos fala, no versículo 21, do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade. Vem com o teu poder, Senhor, sobre nós. Vem nos lavando, Senhor. A tua palavra diz, já estás limpos por causa da palavra. Então nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nos alinha à tua vontade. Oramos por todos os doentes e enfermos, declaramos verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pai bendito e amado, obrigada pela tua palavra, pelo teu amor, obrigada pela cura, pela salvação, pelo resgate, pela cura, Senhor, pela libertação. Nós entregamos diante de ti todos os doentes, Pai, os enfermos que necessitam nesta hora de uma intervenção divina. Senhor, nós oramos por todos aqueles que se encontram em leitos, em tratamentos, em hospitais, em casa, que nesta hora, Senhor, precisa que suas dores cessem, que coceiras, que fadigas cessem em nome de Jesus, que ferimentos desapareçam em nome de Jesus, que nódulos, que cistos, que células malignas desapareçam e recebam cura em nome de Jesus. Nós oramos pelas crianças, Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora sejam curadas, do alto da cabeça até a planta dos pés, que ossos, que carne, que sangue, que células, que pele, em nome de Jesus Cristo, sejam curadas. Nós oramos, meu Deus, pedindo libertação a todos aqueles, meu Deus, que são influenciados, possessos por espíritos malignos, Senhor, que os influenciam, meu Pai querido, no ato de escravidão, de vícios, de imoralidades, de transgressões, de iniquidades. Senhor, nós te pedimos libertação, Senhor, em nome de Jesus. Toda atuação de espíritos imundos, malignos, legiões de demônios, saiam. Em nome de Jesus Cristo, que pessoas sejam libertas de vícios, de maldades, de transgressões, de influências malignas, de depressão, de pensamentos malignos, tortuosos. Todo mal batem retirado. Em nome de Jesus Cristo, que seja quebrada toda maldição hereditária, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda invocação do mal, Pai, quebra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tudo que foi consagrado, tudo que foi sacrificado, tudo que foi enterrado, escrito, caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Que toda legião de demônio que entrou por legalidades, a palavras, a maldições hereditárias, a invocação do mal, a decretos, por meio de imoralidades, pela visão, pelo ouvido, por sentidos, por atuações imorais, e esses demônios sejam amarrados e repreendidos. Em nome de Jesus, liberta, Pai, em nome de Jesus. Cobre-nos, Pai, no teu precioso sangue. Guarda a nossa família, Senhor, que haja cura e libertação em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós te pedimos em nome de Jesus. Misericórdia, vem com teu poder, Pai. Nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, salvação, conversão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, da tua presença, Senhor, da oração. A tua palavra diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei. Com longuras de dia lhe mostrarei a minha salvação. Se apegar a ti, Senhor, com amor é obedecer a tua palavra. E a tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então aquele que te obedece, Senhor, que guarda a tua palavra, Senhor, testifica, meu Pai querido, com socorro, porque a tua palavra diz, porque a mim se apegou com amor eu livrarei. Então dá livramento nesta hora, nós intercedemos, meu Deus, por todos aqueles que precisam de livramento nesta hora. Cancela os planos de Satanás, Senhor, em todas as vidas, todo decreto de morte, de roubo, de destruição, quebra, Pai, desfaz em nome de Jesus. A tua palavra diz que poluei em retiro alto, Senhor, coloca a nossa vida, a nossa família, Senhor, no alto retiro, em nome de Jesus, por amor do teu nome, Luiz. A tua palavra diz que na sua angústia estarei com ele. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Socorre-nos, Pai, em nome de Jesus. Faz-nos justiça, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. A tua palavra diz que ao invocarmos o teu nome, Senhor, o Senhor vai nos atender. A tua palavra nos diz, Senhor, em Salmos 18, a partir do verso 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, firmado nessa tua palavra, nós entregamos a ti, meu Pai. Em nome de Jesus te pedimos, meu Pai, o teu socorro bem presente. Então, nós invocamos o teu santo nome na certeza da vitória, que os nossos inimigos batam em retirada, inimigos da nossa alma, da nossa família, da nossa casa, da nossa saúde, de tudo quanto o Senhor tem nos concedido, dos relacionamentos, da vida espiritual, da vida financeira, da saúde, da familiar, da parentela, da nossa casa, da nossa vizinhança, de tudo quanto o Senhor tem nos concedido, de todo inimigo que bate em retirada. Em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos invocando o teu nome, Pai, te pedindo o teu socorro. A tua palavra diz, Senhor, a sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei, com longuras de dia lhe mostrarei minha salvação. Então nós declaramos seus Salmos 46 em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os rios se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós repreendemos em nome de Jesus toda atuação, retaliação, influência maligna, ataque do inimigo. Nós invocamos nessa hora o teu nome e te pedimos, cancela, Pai. Põe fim, meu Deus, às guerras, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E que a nossa família seja salva. E todo levante, toda tempestade venha cessar agora. Todo levante venha cessar agora. E que em nome de Jesus Cristo venha cessar agora. Todo levante venha cessar agora. Em nome de Jesus Cristo. E que almas, mentes e corações, e que mentes, almas e corações sejam libertos de atuações de espíritos malignos que vêm receber salvação, como o gadareno, e que vidas, Senhor, glorifiquem e exaltem o teu santo nome, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz, Senhor, Isaías 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E é firmado nesta palavra, Senhor, que nós declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa parentela, contra a nossa cidade, contra a nossa região, contra a humanidade, não prosperará. Em nome
de Jesus não prosperará. E toda língua que se levantou em juízo, muitas vezes, Senhor, nós levantamos, Senhor, palavras, meu Deus, contrárias, mas nós cancelamos agora todas as palavras que saíram da nossa boca, da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela, de estranhos, de perto, de longe, ou de inimigos, que todas essas palavras sejam canceladas. Em nome de Jesus Cristo, palavras de morte, palavras de destruição, palavras de roubo, de escassez, de julgamento, de condenação, de blasfêmia, de transgressão, Cristo caiam por terra. Em nome de Jesus Cristo, sem ver há muito tempo, ele vivia ali sendo escravizado por aqueles demônios que entraram naquele homem e tomaram ali a sua vida, o fazendo com que ele vivesse em sepulcros. A tua palavra nos diz, Senhor, em Provérbios, aquele homem vivia ali, pois já havia há muito tempo que o a ser expulsos. E aqueles demônios em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então a chegada de Jesus significava libertação para aquele homem. A chegada de Jesus, quando viu a Jesus, prostrou-se diante de... Em nome de Jesus Cristo, que essas palavras sejam canceladas, Pai querido. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós proferimos, Senhor, por falta de entendimento, Senhor. Palavras, Senhor. Palavras ruins, Pai querido. Nós te pedimos perdão nesta hora e sejam cancelados nesta hora contra a nossa vida. Seja cancelado em nós todo o mal. Em nome de Jesus, todo. Então nós te pedimos perdão, Pai bendito e amado. A tua palavra nos diz, Senhor, em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a tua palavra nos diz em João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A tua palavra nos diz em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Meu Pai, em nome de Jesus, que segundo a esse discernimento, Senhor, que nós venhamos, meu Deus, proferir palavras de vida eterna, e que toda palavra, Senhor, que nós falamos, Senhor, que não provê de Ti, nós repreendemos. Em nome de Jesus Cristo, que da nossa boca saiam palavras de vida, palavras de Jesus, Pai querido, palavras de vida eterna. A palavra do Senhor nos diz, meu Pai querido, em Salmos 34, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós e seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e persegue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos.
e nenhum dos que nele confiam será condenado. Pai bendito e amado, te pedimos perdão por todas as vezes, meu Deus, que lançamos pensamentos contraditórios à tua palavra, à tua lei, Senhor, à tua santidade, perdão e misericórdia em nome de Jesus. A tua palavra nos diz, Senhor, em Isaías 55, a partir do versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-no enquanto está perto. Que nesta hora, Senhor, a gente tenha a oportunidade de invocar e de buscar, meu Deus, invocar o teu nome, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Transforma-nos, Senhor, pela renovação da mente, coloca o teu olho fresco na nossa cabeça, Senhor, que todos os maus pensamentos sejam cancelados, intenções sejam desfeitas em nome de Jesus contra a tua face, Senhor, diante de ti. Nós te pedimos perdão e misericórdia em nome de Jesus, que haja discernimento, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que é para a gente invocar enquanto o Senhor está perto. A tua palavra diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Em nome de Jesus, que haja discernimento, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça, e que haja abandono de maus pensamentos, maus caminhos, decisões, Senhor, atitudes. E que a gente venha, meu Deus, em nome de Jesus, se converter a Ti. Porque o Senhor se compadece quando a gente se torna para Ti. Então que nesta hora, mentes, almas e corações venham receber, Senhor, da Tua palavra, da intercessão, e que haja discernimento, que haja em nome de Jesus libertação, discernimento, arrependimento para remissão, perdão para a salvação em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se compadecerá, Senhor, de cada um de nós. Quando nós nos tornamos para Ti, porque o Senhor é grandioso, é imperdoar. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor, por nós, pela nossa parentela, por todos quantos tens transgredido, Senhor, diante da Tua face, com pensamentos maus, com maus caminhos, Senhor, e pensamentos malignos. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós te glorificamos e exaltamos pela tua oportunidade, por este momento de súplica, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tua palavra diz, humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor e a seu tempo ele vos exaltará. A tua palavra nos diz, Pai querido, em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Pai bendito, aqui estamos nos humilhando debaixo da tua mão potente, pedindo misericórdia e perdão. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, meu Pai. Sim, Senhor, que nós sejamos sóbrios e vigilantes para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós abençoamos, meu Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. Abençoamos, meu Deus, aquele que nos amaldiçoaram, nós repreendemos todo o mal e os abençoamos em nome de Jesus. Te pedimos a cobertura do Teu precioso sangue, Senhor. Alcança cada um, meu Deus, dos nossos familiares, dando-nos a oportunidade da salvação, porque é da Tua vontade que todos cheguem no pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Oramos pelas crianças nesta hora que estão precisando de cura. Senhor, obrigada por este momento. A Tua palavra nos diz, Pai querido, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, que toda atuação de espíritos imundos nós amarramos e repreendemos. Em nome de Jesus Cristo, e declaramos, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, alcance para pessoas, Pai, que sejam libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós amarramos e repreendemos toda atuação de espíritos imundos, cegueira espiritual, dureza de coração, legalidade ao pecado, maldição hereditária, toda influência maligna através de vícios, de práticas malignas, ocultismos, adorações a deuses estranhos. Cancela, Pai, em nome de Jesus. Cancela, Pai, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, que nos diz, Pai de bondade, declaramos em nome de Jesus, Salmos 23 sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente
a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, Senhor, declaramos a tua bênção, te pedimos a tua divina graça e proteção. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja desfeito nesta hora tudo que foi invocado, decretado, lançado, prorrogado, proferido, livro, lido, manuscrito, enterrado contra a nossa vida, isso nesta hora está cancelado. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus, e operando Deus, quem impedirá, em nome de Jesus. Lançamos, meu Deus, e declaramos sobre nós a tua bênção que se encontra em Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. E nós abençoamos em nome de Jesus o que nos amaldiçoaram. Que todas as palavras, decretos caiam por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos que sejam libertos de espíritos imundos atuantes nestas pessoas que caiam por terra. Em nome de Jesus Cristo. Todo decreto contra a nossa parentela de morte, de destruição, de acidente, de roubo, de AVC, de derrame, de doença, de enfermidade, de maldição hereditária, de mal súbito, seta maligna, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus está cancelado, cai por terra. E nós repreendemos vírus, gripes, bactérias, peste, seta maligna, toda atuação de espíritos imundos contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa parentela, contra a humanidade. Te pedir cancela em nome de Jesus. Te pedindo perdão, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz, meu Pai querido, em Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor para que na sua paz vocês tenham paz. Entramos em oração nesta hora, Senhor, pelas nossas cidades. Em nome de Jesus, envia anjos, meu Deus, em nome de Jesus, guerreando, meu Deus, em nosso favor. Cancela, meu Deus, tudo que foi invocado, meu Deus, tudo que foi sacrificado, meu Deus, toda rebelião, meu Deus, contra ti. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que seja cancelado em nome de Jesus. Te pedimos a tua paz. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, porque a tua palavra nos diz, meu Deus, porque quando nós oramos pela nossa cidade, nós também estaremos em paz. Então que haja paz, Senhor, na nossa cidade. Que corações, mentes, almas e corações venham receber nesta hora o teu temor. Que todo ato de guerra, de rebelião, de maldade em Cristo caia por terra. Em nome de Jesus Cristo caia por terra. A tua palavra nos diz, meu Pai querido, em Jeremias 29, 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor para que na sua paz vocês tenham paz. Entramos em oração nesta hora, Senhor, pelas nossas cidades. Em nome de Jesus, envia anjos, meu Deus, em nome de Jesus, guerreando, meu Deus, em nosso favor. Cancela, meu Deus, tudo que foi invocado, meu Deus, tudo que foi sacrificado, meu Deus, toda rebelião, meu Deus, contra ti. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que seja cancelado em nome de Jesus. Te pedimos a tua paz. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, porque a tua palavra nos diz, meu Deus, porque quando nós oramos pela nossa cidade, nós também estaremos em paz. Então que haja paz, Senhor, na nossa cidade. Que corações, mentes, almas e corações venham receber nesta hora o teu temor. Que todo ato de guerra, de rebelião, de maldade em Cristo caia por terra. Em nome de Jesus Cristo caia por terra. Dá-nos a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos paz em Israel e em Jerusalém. Ao declararmos paz em Israel e em Jerusalém, nós também recebemos paz. Então, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, pelas autoridades. Senhor, as autoridades são instituídas por Ti. Senhor, que as autoridades tenham o Teu temor, meu Deus, para proceder segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, que reis venham reinar sobre o governo de Ti, Pai, no Teu temor, em nome de Jesus. Toda influência maligna nas autoridades, nos reinos, Pai, cancela. Em nome de Jesus Cristo, e declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, que se encontra em Números 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós recebemos, Senhor, a tua bênção, tua proteção, teu livramento. Obrigada por todos os livramentos, meu Pai, em nome de Jesus. Recebemos de ti, Senhor, a tua paz, em nome de Jesus. A paz que guarda a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e a paz que excede todo entendimento. E declaramos que tudo quanto é nossa vida hoje, meu Pai, tudo quanto o Senhor tem nos concedido, está sendo abençoado para a glória e louvor do teu santo nome. Glorificado seja o Pai, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e toda exaltação sejam dadas a ti, Pai, em nome de Jesus. Coloca, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cada oração aqui, meu Pai, no trono da graça. E nos concedeu vitória em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde com salvação, prosperidade, cura e salvação em nome de Jesus. Saúde em nome de Jesus.